A Ucrânia está envolvida em um escândalo de corrupção, investigado por seu Bureau Anticorrupção, o NABU, que liga políticos de alto escalão a diversos esquemas ilegais de dinheiro. Que coincidência isso vir à tona justamente agora, quando os Estados Unidos tentam exercer pressão sobre Kiev para aceitar o chamado Plano de Paz de 28 pontos de Trump. Para nos ajudar a entender essa situação, temos novamente o professor Ivan Khachanovsky. O professor Khachanovsky é um cientista político ucraniano-canadense da Universidade de Ottawa e autor dos livros O Massacre da Maidan na Ucrânia, O Assassinato em Massa, que Mudou o Mundo, e mais recentemente, A Guerra Rússia-Ucrânia e Suas Origens. Ambos os livros estão disponíveis online gratuitamente. São de acesso aberto, então você pode baixá-los. Os links estarão na descrição abaixo. Mas agora, professor Khachanovsky, seja bem-vindo. Sim, obrigado pelo convite. Muito obrigado por reservar um tempo novamente. Você é uma das vozes na academia que realmente tem se esforçado para compreender as origens do que está acontecendo politicamente nessas circunstâncias tão trágicas. Mais recentemente, vamos começar com o NABU e esse escândalo de corrupção. Quero dizer, a Ucrânia nunca foi exatamente famosa por seus esforços anticorrupção, mas agora o NABU está reprimindo até mesmo altos funcionários. Você escreveu uma postagem no Facebook em que também apontou as conexões entre o NABU e o FBI. Poderia nos dar uma visão geral do que está acontecendo e qual é a ligação entre os Estados Unidos e o NABU? Acho que na última semana, ou algo assim, houve dois grandes acontecimentos na Ucrânia. Um foi o novo plano de paz sugerido por Donald Trump a Zelensky, que voltou a ser um dos principais assuntos nas notícias. O outro, que na verdade ocorreu antes do anúncio do plano, foi um escândalo de corrupção na Ucrânia, um grande tema por lá recentemente. Em menor grau, não foi tão bem noticiado pela mídia ocidental, e houve quase nenhuma reação do governo ou dos políticos americanos. Mas acho que isso também é uma grande história, porque está intimamente ligada ao plano de paz que agora está sendo discutido por Trump e Zelensky, dado o impacto desse escândalo de corrupção sobre Zelensky e seus associados mais próximos. Então, esse escândalo aconteceu na segunda-feira, 11 de novembro, quando o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, conhecido como NABA, iniciou investigações e apresentou acusações contra altos funcionários do governo ucraniano, pessoas intimamente ligadas a Zelensky. Todos eles faziam basicamente parte de seu círculo mais próximo. Essas acusações envolviam o primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia, e também o vice-primeiro-ministro Chernyshov, que, novamente, é muito próximo de Zelensky e de sua esposa. Ele é padrinho dos filhos do casal e também amigo pessoal. Havia ainda outros dois membros do governo ucraniano implicados no escândalo, o ministro da Justiça e o ministro da Energia. Eles tiveram que renunciar, ou melhor, na verdade não renunciaram, mas foram destituídos pelo parlamento ucraniano. Mas, novamente, não houve consequências sérias depois disso. But again, there is no serious consequences afterwards. And you have also business persons who were very close. E também há empresários que estavam muito próximos de Zelensky, desde a época em que ele ainda não era presidente da Ucrânia. Um deles, que fundou, e na verdade era dono do estúdio de comédias chamado Kvartal 95, Quarteirão 95, basicamente uma tradução do ucraniano, era um empresário chamado Timur Minzin. Ele não era muito conhecido na Ucrânia, mas tinha uma ligação muito estreita com Zelensky por causa de seus laços comerciais e também por uma espécie de relação pessoal com ele. Há histórias de que Zelensky comemorou seu aniversário em um apartamento muito luxuoso em Kiev, que pertencia a essa pessoa. E também havia outras conexões que remontam à época em que ambos trabalhavam para o oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, que agora está na prisão. Called Ihor Kolomoisky, who's now in prison. And Timur Mindish was basically a low-level. E assim,
Timur Minjin era basicamente uma pessoa de baixo nível que trabalhava para Kolomoisky. Ele criou laços e conexões tanto com Zelensky quanto com Kolomoisky. Após o início da guerra, conseguiu ficar muito rico ao receber grandes quantias de dinheiro de uma empresa estatal chamada Energoatom, responsável pelas usinas nucleares da Ucrânia. Mais uma vez, tratava-se de um esquema ilegal. E o NABU publicou gravações dessa pessoa junto com muitos outros altos funcionários do governo ucraniano, alguns dos quais eu já mencionei, mas também outros próximos de Zelensky. Portanto, trata-se de uma corrupção em grande escala que, acredito, pela primeira vez se tornou pública na Ucrânia. Mas estava muito claro que isso novamente não foi apenas um acidente. Isso é apenas a ponta do iceberg da corrupção. E Zelensky está, acredito eu, muito intimamente ligado a essa corrupção. Neste caso, essa pessoa, novamente, Timur Minjin, e outro associado, conseguiram fugir da Ucrânia, ou pelo menos deixar o país, com assistência, obviamente, do governo. Eles receberam informações sobre a investigação do NABA e conseguiram sair da Ucrânia, indo primeiro para a Polônia e depois para Israel. Então agora eles estão na Ucrânia. Mas o escândalo foi muito significativo e envolveu não apenas, como mencionei, pessoas próximas de Zelensky, mas também ele próprio. Há relatos de que essas gravações incluem conversas entre Zelensky e Minjin em seu apartamento, falando sobre os ucranianos de forma nada agradável, basicamente sobre os ucranianos comuns, e também sobre outras pessoas ligadas ao escândalo, incluindo uma figura muito importante chamada Yermak, que é, ao que parece, a segunda pessoa mais poderosa da Ucrânia e até atua como presidente em alguns momentos, enquanto Zelensky, muitas vezes, apenas lê seus discursos. E essa pessoa, Yermak, estava justamente liderando a delegação ucraniana nas negociações de paz em Genebra com altos funcionários dos Estados Unidos. Isso também é muito importante, porque esse escândalo de corrupção tornou a posição e o poder de Zelensky muito mais limitados do que antes. Basicamente, ele era um ditador antes, e ninguém podia desafiá-lo. Não havia oposição real, nem mídia livre. E de repente surge essa agência anticorrupção, que já existia há bastante tempo, mas nunca havia conduzido investigações dessa magnitude, e de repente ela divulga essas informações, o que impactou significativamente a popularidade de Zelensky e sua capacidade de exercer poder na Ucrânia. E isso também teve um efeito muito significativo em sua posição sobre a guerra na Ucrânia, porque ele basicamente passou a aceitar a possibilidade de um acordo de paz com a Rússia, o que acredito não era muito provável antes. Portanto, isso está, na minha opinião, muito ligado aos esforços atuais de Trump para também tentar fazer com que Zelensky, ou forçá-lo, a assinar um acordo de paz com a Rússia, o que é, acredito, outra questão importante e muito séria também. Posso só perguntar, porque veja bem, o NABU já esteve na mídia antes como instituição. Se não me engano, foi por volta de setembro ou outubro, quando o Sr. Zelensky tentou reprimir o NABU e o Bureau Anticorrupção, certo? E mudar sua estrutura. Então, de repente, houve protestos em massa nas ruas organizados pelas ONGs, certo? E você também pesquisou as ONGs, especialmente em conexão com os protestos da Maidan, certo? Então, isso não aconteceu. O Sr. Zelensky recuou e disse, não vou mudar o NABU. E agora o NABU está reprimindo o círculo íntimo do Sr. Zelensky em um momento muito oportuno para forçá-lo a ceder. Enquanto, ao mesmo tempo, é claro, os nacionalistas de direita do Sr. Zelensky, que já haviam ameaçado sua vida antes, estão do outro lado. Quero dizer, você pode falar sobre a conexão entre o NABU e os Estados Unidos? Sim, acho que é basicamente por isso que o NABU conseguiu iniciar essa investigação em primeiro lugar e torná-la pública. Porque não há outra estrutura na Ucrânia, além da extrema-direita, como o Azov, liderado por neonazistas e outras organizações de extrema-direita, que possa agir de forma independente do governo de Zelensky.
ele basicamente eliminou tudo. Assumiu o controle do parlamento da Ucrânia. Assumiu o controle do Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, o equivalente ao FBI na Ucrânia. Assumiu o controle de sua própria bancada no parlamento. Portanto, ele também controla o primeiro-ministro da Ucrânia, todo o governo e as forças armadas. Ele emitiu ordens novamente a Syrskyi, que supostamente é um alto oficial militar na Ucrânia. Basicamente, Zelensky deu várias ordens militares, especificamente para não retirar as forças ucranianas de Pokrovsk e da região de Mirnorod, que agora está praticamente cercada pelos russos. Houve perdas muito significativas de soldados ucranianos que ficaram presos lá por muito tempo, e agora não há uma possibilidade real de fuga. Zelensky basicamente se via como uma espécie de ditador da Ucrânia, alguém que permaneceria no poder enquanto a guerra continuasse. Por essa razão, ele tentou prolongar a guerra e evitar fazer qualquer acordo de paz. Mas a agência NABU não é apenas mais uma agência na Ucrânia. Foi criada e organizada com forte influência e participação dos Estados Unidos e de outros governos ocidentais. Desde então, tem sido basicamente considerada na Ucrânia como uma agência que representa os interesses dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, incluindo aqueles da União Europeia. Assim, foi vista como uma ferramenta do Ocidente, especificamente dos Estados Unidos, para controlar e influenciar a política ucraniana, usando a corrupção como meio para isso. Porque a política ucraniana é, acredito, uma das mais corruptas do mundo. E isso foi muito antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky não é exceção. É por isso que o NABU, o NABU foi criado de forma independente de Zelensky. Não estava totalmente sob seu controle, então ele não conseguiu assumi-lo. Ele tentou fazer isso no verão deste ano, depois que informações sobre investigações envolvendo seus aliados próximos se tornaram públicas. Também foi divulgada uma foto de um vaso sanitário dourado por um dos membros do parlamento ucraniano, tirada do apartamento desse aliado de Zelensky, Kirilo Timoshenko. Então, isso foi um grande escândalo. E Zelensky, basicamente, tentou assumir o controle sobre o NABU e uma agência relacionada chamada SAPE, o Escritório Especial do Procurador Anticorrupção. Ele meio que promulgou uma nova lei da noite para o dia que retirou os poderes do NABU e o colocou sob o controle da Procuradoria-Geral da Ucrânia, que era basicamente uma agência subordinada a Zelensky, já que ele controla a Procuradoria-Geral. Zelensky acreditava que essa seria uma maneira rápida de resolver o problema e eliminar a influência do NABU, mas ele não levou em consideração, ao que parece, que essa agência conta com o apoio dos Estados Unidos e também dos países da União Europeia. Após sua tentativa de fazer isso, houve uma reação imediata do Ocidente, especificamente dos países da União Europeia. Não houve nenhuma reação pública dos Estados Unidos, mas acredito que uma reação privada foi muito provável. Também houve protestos contra Zelensky e sua tentativa de assumir o controle da NABU, e ele não conseguiu fazer isso, então teve que recuar e cancelar a lei. Ele também tentou afirmar que a NABU estava agindo como agente russo, o que é, novamente, uma tática padrão na Ucrânia. Sempre que alguém diz algo contra Zelensky, automaticamente se torna um agente russo. Desculpe, tenho de esquecer. Pat Gornagruba, Step Birdie. Eu não me lembro exatamente, mas foi criada, acho que depois do Maidan sim, quando a Ucrânia se tornou um estado cliente dos Estados Unidos. Então isso basicamente levou o governo dos Estados Unidos a controlar a Ucrânia como um estado cliente e a agir como patrono da Ucrânia. E, novamente, eles criaram isso depois do Maidan em 2014, e é apenas mais uma manifestação do controle ou da influência dos Estados Unidos e dos países ocidentais sobre a política e o governo ucranianos. E essa agência é, mais uma vez, muito importante. É
apenas um exemplo de como ela está ligada aos F3s. Há um agente do FBI permanentemente lotado nessa agência. FBI agent who permanently stationed in this agency. And this was reported by Ukrainian media. E esse agente, isso foi relatado recentemente pela mídia ucraniana, essa pessoa do FBI tem acesso a todos os tipos de investigações conduzidas pelo NABU. Então isso novamente levanta a questão da real independência dessa agência. Basicamente, há um funcionário do FBI estacionado lá que tem acesso a todas essas investigações, o que significa que a investigação tornada pública contra os associados de Zelensky não poderia ter sido conduzida sem o consentimento do FBI ou do governo dos Estados Unidos. Isso ocorreu durante o governo Trump. E é por isso que Zelensky não conseguiu assumir o controle do NABU. Seu poder diminuiu, e acredito que isso teve consequências. Agora ele precisa tentar aceitar esse acordo, que foi emitido por Trump inicialmente em 28 pontos. Mas agora Zelensky está novamente tentando modificar esse acordo e torná-lo mais favorável a si mesmo, o que, na minha opinião, pode torná-lo inviável. Isso é realmente fascinante, porque é um fato comprovado que o FBI tem um escritório permanente lá, com base em um acordo estadual com a Ucrânia, permitindo que essa pessoa fique alocada no local e tenha acesso total ao NABU e às suas investigações, de forma permanente, não apenas remotamente, mas presencialmente, totalmente integrado. E o próprio NABU, você pode me explicar novamente qual é a sua estrutura? Porque, veja bem, há o Zelensky, que é o presidente, supervisionando o governo da Ucrânia e, claro, todos os ministérios. O NABU deve fazer parte de um dos ministérios, mas como é que o NABU é realmente independente, digamos, do ministro da Justiça ou de qualquer outro ministério ao qual esteja vinculado? Não, é separado. Totalmente separado do governo. Totalmente. Sim, e foi criado para que a liderança do NABU fosse independente. Normalmente, na Ucrânia, Zelensky e seu governo simplesmente nomeariam sua própria pessoa para chefiar uma agência, como fizeram com o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia ou com a Procuradoria-Geral, que basicamente atuam como agências pessoais de segurança e de acusação de Zelensky. Mas essa agência foi, na verdade, chefiada por uma pessoa selecionada por meio de um processo que envolveu os Estados Unidos e países ocidentais. Houve um tipo especial de processo seletivo com a participação de especialistas desses países ocidentais. Essa não foi apenas uma decisão de Zelensky. Os chefes do NABU e do SAPE, o escritório especial do procurador anticorrupção, foram nomeados por meio desse processo independente. Basicamente, ele teve que aceitar que não tinha controle sobre essa agência. Na verdade, ele só pôde nomear um vice. Esse vice era o vice-chefe do SAP, que é o escritório especial do procurador anticorrupção, uma agência irmã do NABU. Ela também é independente da Procuradoria-Geral da Ucrânia e não é controlada por Zelensky. E esse vice-chefe do SAP, segundo foi relatado pelo NABU e pela mídia ucraniana, vazou informações para Zelensky e seus associados sobre as investigações do NABU. Isso permitiu que alguns dos associados de Zelensky fugissem da Ucrânia antes que pudessem ser presos ou acusados de corrupção. É por isso que acho que isso é bastante significativo. E além do NABU, também há relatos na mídia ucraniana de que outro vice-chefe do NABU foi nomeado pela embaixada dos Estados Unidos, que eles são basicamente controlados pela embaixada. Havia um departamento específico na embaixada dos Estados Unidos responsável pelas agências de aplicação da lei na Ucrânia. E eles têm poder, basicamente, uma espécie de influência para nomear altos funcionários, especificamente no NABU. E é assim que essa agência é controlada por ou representa os interesses do governo dos Estados Unidos e de governos ocidentais, e não é controlada por Zelensky. Mesmo assim, ele queria fazer isso. E há apenas alguns dias, houve uma publicação na mídia ucraniana dizendo que outro parceiro próximo de Zelensky, que é o chefe de seu gabinete da presidência, Yermak, queria,
depois que esse escândalo se tornou público, em 11 de novembro, prender Zelensky e acusar o chefe do NABU de traição ao Estado, basicamente. Head of NABU with state treason, basically. Again, working for Russians Mais uma vez, trabalhando para os russos, ele deu uma ordem ao chefe do Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, o SBU, e ao Procurador-Geral da Ucrânia para prender essa pessoa, o chefe do NABU, e também para prendê-lo e acusá-lo de traição ao Estado. Mais uma vez, o chefe da facção de Zelensky no parlamento, porque os membros do parlamento exigiram uma investigação sobre esse escândalo, pediu a renúncia de Yermak de seu cargo, uma posição muito poderosa, embora não constitucional. Então, Yermak, basicamente agindo em nome de Zelensky, queria prender e acusar o chefe do NABU, mas não conseguiu fazê-lo, porque o chefe do SBU e o Procurador-Geral da Ucrânia se recusaram. E isso não é por acaso, porque no passado eles agiam de forma diferente. Prendiam políticos de alto escalão na Ucrânia, acusavam praticamente qualquer pessoa. Então, não havia problema para eles fazerem isso. Mas agora, há o chefe do NABU, que tem laços muito próximos com os Estados Unidos. Então você tem, basicamente, até mesmo o chefe do SBU, o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, e, novamente, o chefe da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral da Ucrânia, que não são capazes ou não estão dispostos a agir em nome de Zelensky, embora já tenham feito isso muitas e muitas vezes antes, contra outros políticos e funcionários do governo. Então, isso é uma disputa de poder muito, muito significativa, certo? Nos escalões mais altos das instituições que realmente detêm poder na Ucrânia. Algumas delas são leais, ou costumavam ser leais ao Sr. Zelensky, e algumas agora são leais ou têm medo do NABU. E eu só preciso esclarecer novamente. O NABU, o Estado ucraniano, é claro como no topo mais alto está a Constituição da Ucrânia, certo? E a Constituição define os poderes do governo, o executivo, depois os poderes legislativos do parlamento e o judiciário. Esses ramos geralmente são separados. Agora, é claro, politicamente é possível criar interconexões entre eles. Mas o NABU faz parte da Ucrânia? O NABU foi criado pelo legislativo? Está sob o ramo legislativo? Ou o NABU agora é até parte de um ramo separado dentro da Constituição? Onde o NABU se encaixa juridicamente falando sobre a Constituição? Acho que, quando a Constituição da Ucrânia foi adotada em 1996, não existia o NABU. O NABU não estava na Constituição. E não creio que tenha havido qualquer emenda constitucional sobre o NABU ou sobre a agência relacionada chamada SAP. Acho que é por isso que eles são bastante únicos no mundo, porque não conheço muitos outros países. Talvez algo na Romênia, algo parecido, mas não conheço nenhuma agência desse tipo, por exemplo. No Canadá, ou nos Estados Unidos, ou em outros países ocidentais. Basicamente, eles não aceitariam isso, porque seria inconstitucional. E isso mostra mais uma vez que a Ucrânia não é um Estado plenamente soberano, como costuma ser apresentada pela mídia e pelos políticos ocidentais. Isso significa que, na verdade, há uma forte influência de agências que não fazem parte do sistema constitucional da Ucrânia. Elas são basicamente separadas e são influenciadas e apoiadas pelos Estados Unidos e por outros países ocidentais. E mesmo que, novamente, na Constituição da Ucrânia exista a ideia de um judiciário independente e tudo mais, não é assim que funciona na prática. O judiciário na Ucrânia é totalmente controlado por Zelensky, com exceção do NAB e do SAP. Então, novamente, ele pode emitir ordens aos juízes sobre que tipo de decisões tomar. E como mencionei, ele também dá ordens ao chefe do SBU e ao chefe da Procuradoria-Geral da Ucrânia sobre quem deve ser acusado e de quais crimes. Portanto, ele tem o poder de fazer isso, e a Constituição é totalmente desrespeitada. O próprio Zelensky afirmou no início da invasão russa que a Constituição não estava em vigor na Ucrânia. Então, basicamente, ele mesmo diz que a Constituição ativa nesse momento.
De onde a NABU está obtendo seu dinheiro? O parlamento. Existe uma linha orçamentária separada no orçamento que o parlamento aprova e que depois vai para a NABU? De novo, não tenho certeza sobre o dinheiro, exatamente quais são as fontes de financiamento, mas eu presumiria que há muitas agências ocidentais, como a USAID, por exemplo, e agências semelhantes na União Europeia, que fornecem recursos, basicamente subsídios e outros tipos de financiamento, para a NABU. Após o Maidan, houve financiamento aberto da Procuradoria-Geral da Ucrânia pelos Estados Unidos e, especificamente, pela Embaixada dos DOL. Então, basicamente, a Procuradoria-Geral da Ucrânia é financiada pelo governo dos Estados Unidos e pela Embaixada dos Estados Unidos. Há também a Polícia Nacional da Ucrânia, que foi criada e financiada com a participação dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Então, basicamente, essas são agências na Ucrânia. Houve até uma publicação recente no New York Times que dizia que o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, o SBU, e a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia também foram, em parte, criados do zero, algumas de suas seções ou ramificações, por agências de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, novamente, há uma influência muito forte dos Estados Unidos e de outros países ocidentais sobre essas agências. Não tenho certeza sobre o financiamento exato, mas acho muito provável, quase certo, que elas recebam recursos de países ocidentais. É simplesmente fascinante, porque é uma verdadeira lição sobre as dinâmicas modernas de poder colonial, ou melhor, neocolonial. O que isso significa, basicamente, é que, por um lado, temos o espaço das ONGs na Ucrânia, financiado pelos Estados Unidos, sendo usado para iniciar certos movimentos populares em prol de determinados objetivos. E, por outro lado, temos um Bureau anticorrupção, que é praticamente uma subsidiária integral dos Estados Unidos, atuando como uma guilhotina sobre o pessoal nomeado, certo? Quem entra sabe que se sair demais da linha, a guilhotina vai cair sobre ele, e outra pessoa assumirá o lugar. E não há como escapar disso, porque a corrupção está enraizada no sistema político. Então, quem controla o Bureau anticorrupção, controla a guilhotina real, que garante que quando o pessoal sai do controle, possa ser substituído. Isso é fascinante. Sim, e é por isso que isso mostra o poder dos países ocidentais, especificamente dos Estados Unidos, sobre a política e as decisões da Ucrânia. E isso não é acidental. É o que descrevi no meu livro, que acabou de ser publicado, sobre a guerra russo-ucraniana e suas origens, e que ainda está disponível em acesso aberto. Então, novamente, acho que isso também é muito importante, porque além dessas instituições como o NABU, há ONGs anticorrupção, que são basicamente controladas e financiadas pelos Estados Unidos, por meio da USAID, de outras agências e da Embaixada dos Estados Unidos. Elas são muito estreitamente ligadas aos Estados Unidos e frequentemente agem em seu nome, ao expor a corrupção dentro da administração de Zelensky. E Zelensky também tentou ir contra eles. Recentemente, ele até tentou abrir um processo criminal contra o chefe dessa ONG anticorrupção, que tinha fortes conexões com a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, e tentou mobilizá-lo para o serviço militar. O que é, novamente, muito importante. Apenas mais um exemplo do poder desse tipo de estrutura. Todas as ONGs financiadas por governos ocidentais receberam isenções da mobilização, ou seja, de serem convocadas para o serviço militar durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Portanto, foi concedida uma isenção específica a todas essas ONGs e às pessoas que trabalham nelas, financiadas pelo Ocidente, por governos ocidentais e, acredito, também por organizações como a Fundação Soros. Assim, elas não podiam ser mobilizadas. E este é mais um exemplo. Basicamente, Zelensky pode pressionar qualquer pessoa e usar a força para mobilizar ucranianos comuns, pessoas que podem ser pegas na rua ou em um local público, e elas são levadas à força, espancadas, e algumas até são mortas durante essa mobilização.
Elas são enviadas para o exército sem qualquer tipo de exame médico e sem consentimento, e muitas acabam fugindo depois. Mas ele não poderia fazer isso, mesmo que quisesse, contra as ONGs, porque elas estão ligadas a países e governos ocidentais. Por isso, acho que ele não poderia fazer isso. E acredito que outra questão importante, que ainda não está clara, é porque isso aconteceu justamente agora, porque ocorreu no momento em que havia negociações entre a Rússia e os Estados Unidos sobre esse plano de 28 pontos para encerrar a guerra na Ucrânia, que começou, ao que parece, no final de outubro. Which started, I think, in the end of October, and this plan became just public recently, but E esse plano se tornou público apenas recentemente, mas havia sido negociado algumas semanas antes. Ao mesmo tempo, quando o plano estava prestes a ser divulgado, para ser apresentado a Zelensky, ocorreu esse escândalo na Ucrânia. Então muitas pessoas lá presumiram que era apenas uma tática do Ocidente, da administração dos Estados Unidos, para pressionar Zelensky, colocá-lo em uma posição mais fraca e mostrar que ele precisava depender do apoio americano. Dessa forma, ele teria poder limitado e não poderia recusar um acordo desse tipo vindo dos Estados Unidos. Agora, portanto, ele está basicamente demonstrando sua disposição em seguir adiante com isso, mesmo tendo rejeitado o plano original de 28 pontos. E acho que há outra conexão com esse plano, porque de acordo com reportagens da mídia ocidental, especificamente de outro funcionário, Klaus Cheslansky, ou Ustam Umerov, ele é, na verdade, o chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e ex-ministro da Defesa. Durante as negociações, ele quis incluir nesse plano um ponto que eliminaria qualquer tipo de investigação ou auditoria sobre toda a ajuda recebida pela Ucrânia durante a guerra com a Rússia. Em vez disso, ele sugeriu acrescentar um ponto que concederia anistia a todas as ações de todas as partes envolvidas no conflito, o que significaria anistia para Zelensky e seus associados por todas as decisões e casos de corrupção que haviam sido expostos pelo NABU. E os Estados Unidos concordaram com isso e incluíram esse ponto no plano, o plano de 28 pontos. Não tenho certeza se ele sobreviveu na versão mais recente, mas não acho que seja coincidência, porque Umerov, que é muito próximo de Zelensky, foi anteriormente ministro da Defesa da Ucrânia e agora é chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Ele também apareceu nas gravações feitas como parte desse escândalo de corrupção. Foi mencionado especificamente pelo NABU durante a apresentação das acusações contra os associados de Zelensky, dizendo que ele foi influenciado por pessoas próximas a Zelensky, especificamente nesse caso de corrupção. Ele sabe que seu nome é mencionado ali, e é por isso que acho que, quando foi aos Estados Unidos, muitas pessoas presumiram que ele havia sido exposto pelo escândalo. Por isso, acredito que ele concordou com esse plano e aceitou a cláusula que concede anistia a todos os envolvidos na corrupção, incluindo ele próprio. E eu vejo da mesma forma que você. Só me pergunto, o que isso nos diz sobre o processo de paz? Se agora descobrimos que, mesmo dentro da Ucrânia, os Estados Unidos estão começando a usar a guilhotina para ameaçar pessoalmente altos funcionários, se eles não seguirem o plano, serão cortados fora. Isso significa que os Estados Unidos estão agora em um ponto muito mais sério na tentativa de levar adiante esse acordo de paz da crise do que antes. Porque a grande questão para mim é, os Estados Unidos estão realmente empenhados em tentar pôr fim aos combates? Ou é apenas uma encenação para manter os russos em dúvida e todos os outros tensos sobre o que o presidente da paz quer fazer? Acho que isso depende de membros específicos do governo Trump e de outros políticos de alto escalão nos Estados Unidos, especialmente membros do Congresso. Trump disse que quer acabar com essa guerra, e acredito que ele está agindo para encerrá-la o mais rápido possível. Para ele, o mais importante é pôr fim à guerra. Mas ele também sabe que a Ucrânia é um estado cliente dos Estados Unidos. Então, ele não pode simplesmente da Ucrânia prever o que aconteceria.
como ocorreu no Afeganistão, depois que os Taliban tiveram que fugir. Basicamente, as forças dos Estados Unidos tiveram que fugir do Afeganistão depois que o Talibã assumiu o controle, e já havia um acordo assinado antes disso. Então ele queria proteger e ainda manter a Ucrânia como um estado cliente dos Estados Unidos após o fim da guerra, mas também chegar a um acordo e encerrar o conflito. No entanto, há membros de sua administração, como acredito Marco Rubio, o general Kellogg e outros, que são muito anti-Ucrânia e se opõem a qualquer esforço para acabar com essa guerra. Eles querem que a guerra continue. E também há políticos muito influentes, como o senador Lindsey Graham, além de outros senadores democratas e membros do governo dos Estados Unidos. Grande parte da mídia tradicional norte-americana, e até mesmo a União Europeia como um todo, a liderança da ONU e os líderes da França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Finlândia, Suécia e assim por diante, também querem que essa guerra continue. Para eles, basicamente, querem que esse plano fracasse. Eles se opõem a esse plano de Trump, o inicial com 28 pontos. Agora querem tornar esse plano, digamos, meio modificado. E acho que conseguiram, em grande parte após as negociações. O plano agora basicamente eliminou todas as disposições importantes que eram cruciais para a posição da Rússia, como a não adesão da Ucrânia à OTAN, a ausência de forças militares ocidentais, limites para o exército ucraniano, a retirada da parte de Donbass controlada pelo governo ucraniano e o reconhecimento dos territórios ocupados pela Rússia como de fato russos. Então agora este acordo, e também outras disposições sobre a língua russa, a Igreja Ortodoxa Ucraniana e a ideologia nazista, acho que essas disposições foram removidas na versão mais recente do plano, após modificações decorrentes das conversas com Zelensky, seus representantes, a União Europeia e outros líderes europeus. Por isso, não acredito que esse plano teria sucesso agora, porque a Rússia está praticamente bem, basicamente 100%, decidida a não assinar nem aceitar esse plano com tais disposições. Então isso significa que agora, novamente, esse tipo de escolha para Trump seria mais fácil. Tentar usar sua influência contra Zelensky, especificamente por meio do NABU, que eu acho apenas um exemplo desse tipo de influência. Não publicamente, porém, porque nem Trump, nem outros membros de sua administração mencionaram esse escândalo publicamente. Mas eu acho que eles sabem disso e têm forte influência sobre o NABU. Então eu acho que Trump poderia fazer o NABU ir atrás, por exemplo, de Yermak, se Zelensky se recusasse a aceitar esse plano. Yermak aparece nessas gravações e é mencionado pelo chefe do NABA. Seu nome era Ali Baba. Nessas gravações eles usam todos esses codinomes e ele era chamado de Ali Baba, mas foi mencionado especificamente como estando envolvido em corrupção. Então houve exigências do parlamento ucraniano, inclusive da própria facção de Zelensky, para demiti-lo. Mas Zelensky se recusou a fazê-lo. Em vez disso, ele o enviou para negociar com os Estados Unidos. Além disso, como mencionei, há relatos na mídia de que o nome e a voz de Zelensky estão nas gravações, discutindo especificamente corrupção e o enriquecimento ilegal dele e de seus associados no esquema. Eles também falam sobre os ucranianos comuns, basicamente como tolos, sobre como é fácil enganá-los e assim por diante. Isso seria um grande escândalo na Ucrânia. Um choque para os ucranianos e para o Ocidente. Porque foi criada essa imagem de Zelensky como um novo Churchill, ou uma espécie de George Washington ocidental, um herói que sacrificou sua vida, seus esforços, seu dinheiro e basicamente seu futuro para tentar salvar a Ucrânia. Mas, na verdade, ele estava se enriquecendo e enriquecendo seus associados. Porque esse Mindek não é, eu acho, a pessoa que realmente chefiava o esquema. Ele era, acredito, apenas um representante de Zelensky e Yermak. O que é, penso eu, quase certo. Por isso, a administração Trump, se quisesse, poderia simplesmente pressionar Zelensky e outros membros de seu governo, como Umerov e Yermak,
e fazê-los mais dispostos a aceitar esse plano. Porque, caso contrário, eles enfrentariam a perda de poder na Ucrânia, uma reação negativa de sua própria facção, e depois disso, as informações seriam tornadas públicas. Mas acho que não está claro se Trump estaria disposto a fazer isso. Na verdade, apenas nas últimas horas, outras gravações foram tornadas públicas nos Estados Unidos. São conversas entre Vitkov, que é o representante especial de Donald Trump para negociações com a Rússia, e Ushakov, um assessor russo de Putin, nas quais eles discutem o plano de paz original, de 28 pontos. Outra gravação foi divulgada em forma de transcrição pela Bloomberg. É uma ligação telefônica entre Kirill Mityaev, um representante de Putin que visitou os Estados Unidos para discutir o plano, e novamente Ushakov também sobre esse plano. Portanto, este é, na verdade, um exemplo, acredito eu, de a inteligência dos Estados Unidos muito provavelmente tentar usar influência para impedir o plano e impedir que Donald Trump o implemente por meio desse tipo de compromat. Mas eles têm essas gravações da Ucrânia e têm muito mais informações da Ucrânia sobre corrupção, mas nunca fizeram isso novamente, até muito recentemente, até que esse escândalo aconteceu. Então acho que se quisessem, poderiam ter feito antes, mas agora estão fazendo isso nos próprios Estados Unidos, tentando fazer o oposto e impedir que esse plano de Trump seja implementado. E acho muito provável que consigam, porque agora seria muito difícil para Trump tentar pressionar Zelensky e tornar esse plano viável novamente. E se as modificações exigidas por Zelensky fossem incluídas nessa nova versão do plano, Putin não aceitaria e a guerra continuaria. Mas eu acho que Trump tem o poder e a influência na Ucrânia para tentar alcançar isso. Mencionei isso no meu livro. O cenário mais realista para que essa guerra possa terminar mais cedo é os Estados Unidos usarem sua influência sobre o governo ucraniano e Zelensky e basicamente forçá-los a encerrar a guerra por meio de um acordo de paz. Isso seria, na verdade, do interesse da Ucrânia, porque não há possibilidade real de a Ucrânia derrotar a Rússia. Quanto mais a guerra continuar, mais baixas haverá e mais devastação a Ucrânia sofrerá. Qualquer acordo de paz futuro provavelmente seria muito mais prejudicial para a Ucrânia em comparação com os termos de um acordo atual. A mesma coisa aconteceu com o acordo de paz de Istambul em 2022. Não, você está absolutamente certo. A questão é que, como sua explicação também mostra, não podemos realmente ter certeza de quem detém o poder. Quero dizer, quando dizemos que os Estados Unidos controlam a Ucrânia, o problema é que os próprios Estados Unidos não estão sob um controle centralizado. Porque, tipo, se o NABU é basicamente controlado pelo FBI, então isso faria da Tulsi Gabbard a pessoa que deveria ter a influência mais direta sobre ele. Mas você tem conhecimento de outras instituições dos Estados Unidos exercendo influência sobre o NABU, como, por exemplo, a CIA, já que sabemos que a CIA não é auditável. A CIA pode ocultar quaisquer ações que desejar, até mesmo do Senado dos Estados Unidos. É um estado dentro de outro estado. E eu acho que isso está correto. Agora podemos ver que dentro dos Estados Unidos há uma espécie de guerra civil sobre como continuar a guerra na Ucrânia. Diferentes instituições e facções, que não estão sob o controle de Donald Trump, estão lutando por influência sobre o que vai acontecer. Isso inclui influência sobre o NABU e sobre as ONGs, para pressionar Zelensky de uma forma ou de outra. Você sabe quem mais está envolvido na disputa de poder nos Estados Unidos pelo controle do NABU e das ONGs? Eu não tenho acesso a informações de inteligência, então não sei sobre o papel da inteligência dos Estados Unidos. Mas acho que há algumas informações muito importantes publicadas na mídia ucraniana de que a Embaixada dos Estados Unidos tem forte influência sobre o NABU e outros órgãos anticorrupção. Basicamente, isso é o Departamento de Estado,
que é controlado por Marco Rubio, que na verdade se envolveu nas negociações. Ele está mais alinhado com os neoconservadores e com pessoas que não querem um acordo de paz em termos realistas. Na prática, acho que suas ações durante as negociações em Genebra levaram a muitas mudanças que tornaram o plano, como está agora, pouco realista. E é por isso que eu acho. Este é um exemplo em que não se trata apenas de uma linha direta de controle, como se o NABU fosse comandado por Trump ou pelo FBI. É mais que os Estados Unidos, como Estado, exercem um tipo semelhante de controle sobre a relação entre seu Estado-cliente, a Ucrânia, e eles próprios, assim como com outros países ocidentais. Não é apenas uma pessoa ou uma organização, é mais uma relação de Estado para Estado. Além disso, há também uma influência que funciona como uma sociedade anônima, em que diferentes políticos e agências têm cada um sua própria participação nessa instituição. Todos têm voz sobre o que ela faz e como opera. E essa influência não se limita aos Estados Unidos. A União Europeia também exerce essa influência, mas em menor grau do que os Estados Unidos. Houve uma reportagem na mídia ucraniana afirmando que depois que esse escândalo se tornou público, um representante da União Europeia na Ucrânia se reuniu com o chefe do NABU e lhe disse para não divulgar mais informações sobre o escândalo, a fim de evitar implicar outros políticos e autoridades na Ucrânia. Basicamente, disseram a eles para encerrar o assunto. E foi isso que aconteceu. A partir daquele dia, não houve novas revelações do NABU, embora jornalistas da mídia ucraniana tenham afirmado que havia muitos outros políticos de alto escalão envolvidos, como mencionei. E apenas para acrescentar, uma das figuras-chave na Ucrânia, Yermak, que é um parceiro próximo de Zelensky e havia trabalhado com ele antes da guerra na indústria do entretenimento, também foi apontado como envolvido nesse caso de corrupção. Não existem tais investigações, embora houvesse relatos de que ele seria acusado pelo NABU por corrupção em grande escala neste caso. E Tucker Carlson escreveu recentemente nas redes sociais, no Twitter, no X, que o Wall Street Journal tem informações sobre corrupção em grande escala por parte de Yermak. Mas eles não publicaram essas informações há alguns meses, mesmo tendo-as. E fazem isso, supostamente, para prolongar a guerra na Ucrânia. Acho que está muito claro que há muitos políticos poderosos, funcionários do governo e agências, tanto nos Estados Unidos quanto no Ocidente, na União Europeia, que não querem encerrar essa guerra. Eles usam a influência do NABU na direção oposta. Assim, podem tentar interromper essa investigação ou torná-la menos pública, para não ir contra Zelensky e seus associados. Há pressão sobre o NABU de diferentes lados. Isso só torna toda a situação ainda mais complicada, porque o poder de decisão não está nas mãos dos políticos, nem em Kiev, nem em Washington. Ele também está nas mãos de organizações de interesses especiais. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais Donald Trump está conduzindo tanta dessa diplomacia às claras diante do público, porque é preciso criar pressão sobre as instituições para que se alinhem aos planos divulgados. Não tenho certeza. Novamente, essa história é muito interessante. Como esse plano se tornou público? Pesquisei essa guerra muito de perto. Acompanho a política ucraniana profissionalmente, então estou sempre atualizado com todas as notícias. Vi esse plano pela primeira vez quando o texto completo foi tornado público. Ele foi publicado pela mídia ucraniana e por um político ucraniano que é membro do parlamento da Ucrânia. Apareceu nas redes sociais por meio de veículos de mídia ucranianos, blogueiros e esse político, que na verdade é membro da facção de Poroshenko. Eles publicaram o plano, em ucraniano, após a visita de um representante dos Estados Unidos, basicamente o chefe do exército dos Estados Unidos, que visitou a Ucrânia e apresentou esse plano a Zelensky.
E foi nesse momento que o texto completo do plano se tornou público. Eu o publiquei imediatamente, tanto a tradução em inglês quanto a versão original em ucraniano, uma espécie de captura de tela do plano, na minha conta do X e na minha conta do Facebook. E isso viralizou. Então, novamente, é basicamente assim que acho que esse plano foi revelado e vazado. Acho que é muito provável que o vazamento tenha vindo de pessoas dentro do governo de Zelensky, de sua administração, especificamente para tentar sabotar o plano, porque não gostaram de suas disposições. É por isso que quiseram usar novamente a mídia, como fizeram antes, junto com políticos ocidentais e autoridades da União Europeia, para se opor a ele. E acho que tiveram sucesso, em grande parte, porque muitos políticos da UA e veículos de comunicação imediatamente chamaram o plano de capitulação, de rendição da Ucrânia e assim por diante, o que não é o caso. É algo parecido com Munique, e é notável ver isso, porque realisticamente, acho que esse plano é um que a Ucrânia não conseguiria uma versão melhor no futuro. Se a Ucrânia recusasse tal plano, qualquer outro futuro seria em condições muito piores para o país. E se a Ucrânia tentasse modificar esse plano, como tentando fazer agora, a Rússia não aceitaria. Então isso significa que, mais uma vez, a escolha é muito clara. Basicamente, trata-se de uma paz ruim, em termos que seriam amplamente os termos russos, porque eles estão vencendo esta guerra, ou, novamente, a possibilidade de capitulação, uma capitulação real, uma derrota da Ucrânia se esta guerra continuar, ou termos ainda piores, que poderiam novamente levar a uma espécie de derrota da Ucrânia, uma perda de moral e condições ainda piores para o país, com muito mais vidas perdidas, como já aconteceu com o Acordo de Paz de Istambul, que foi bloqueado pelos países ocidentais. E eu acho que agora temos esforços semelhantes novamente, por parte do Ocidente, para tentar bloquear esse novo acordo de paz. A possibilidade de um acordo de paz realista. Em vez disso, estão novamente tentando vender a fantasia de que a Ucrânia continuará esta guerra, lutando contra a Rússia e vencendo a Rússia, ou alcançando um impasse, o que não é uma possibilidade real, e alcançando um acordo de paz nos termos dos Estados Unidos e da Ucrânia, o que não é realista. E esta é uma situação real, não apenas uma fantasia apresentada pela mídia e pelos políticos, como se houvesse escolhas reais. Basicamente, não há uma opção verdadeira para a Ucrânia tentar impor um acordo de paz à Rússia, ou para o Ocidente fazê-lo, porque a Rússia, acredito eu, não aceitaria. E isso precisa ser compreendido. Eu discuti isso também no meu livro. Mais uma vez, falei sobre as negociações de paz de Istambul. E agora vejo certos esforços do Ocidente para bloquear esse acordo de paz, ou torná-lo irrealista. Acho que você tem razão. Acho que as facções dentro dos Estados Unidos e da Europa que estão tentando bloquear isso provavelmente estão, infelizmente, no controle no momento e estão novamente sabotando a possibilidade de encerrar os combates e de promover um processo construtivo para dialogar com a Ucrânia, a Rússia e a Europa. Mas, professor Kachanovsky, as pessoas que quiserem acompanhá-lo e ler mais sobre o seu trabalho devem ir ao seu Twitter. And estão ver demos por grovers. Eu trabalho onde se podem encontrar este lugar. Is there another place where people should find your work? Yes, I can send you links to my open. Sim, posso te enviar links para meus livros de acesso aberto. Meu livro mais recente, Origens Russo-Ucranianas, do Maidan à Guerra na Ucrânia, foi publicado e já tem quase 100 mil visualizações e downloads do livro completo no site da editora. Há também um número semelhante de downloads e visualizações para capítulos individuais. Eles são gratuitos, graças ao financiamento coletivo. Usei campanhas no GoFundMe, que agora estão quase concluídas. Faltam apenas alguns centenas de dólares para encerrar esta campanha. Caso contrário, teria sido muito difícil por causa dos bloqueios de mídia. Decidi tornar este livro acessível ao público, gratuito para leitura. Já existe uma tradução alemã do livro, e outras traduções estão em andamento.
As pessoas também podem encontrar meus estudos, que são de acesso aberto, por meio dos links nos meus sites acadêmicos, academia.edu e ResearchGate. Mas acho que a maneira mais fácil de encontrar meus livros é pelo meu Twitter. But I think my books I think would be on my Twitter. I'm very active also on Facebook about comments about. Também sou muito ativo no Facebook, comentando sobre todos os acontecimentos recentes na Ucrânia. Faço isso como acadêmico, como um estudioso ucraniano que pesquisa esse conflito há muito tempo. E acho muito importante, como estudioso ucraniano no Canadá, acompanhar o que acontece com a Ucrânia, porque isso me afeta pessoalmente. Por exemplo, alguns parentes distantes meus foram mortos nesta guerra, e meu vizinho, na verdade, desertou do exército ucraniano. Ele foi capturado novamente e levado de volta a um campo de treinamento militar. E 5 dias depois, o encontraram morto, com hematomas e ferimentos na cabeça. Ninguém investigou o caso, embora seja muito provável que ele tenha sido morto durante aquele treinamento militar no oeste da Ucrânia. Again, during this military training in Western Ukraine, but again, no investigation, and even his family members were. Mas, novamente, nenhuma investigação foi feita, e até mesmo os familiares dele foram instruídos a não pedir uma. Então, isso é uma total falta de lei. Temos outras pessoas que visitam a Ucrânia, novamente na parte ocidental do país, que também foram afetadas por esta guerra. Mas é por isso que, para mim, é importante estudar esta guerra e ver como ela pode ser resolvida. Foi por isso que publiquei este livro. Espero que ele contribua para resolver e encerrar esta guerra, porque qualquer outra alternativa, exceto a paz, seria ainda pior para a Ucrânia. With the exception of peace, would be even worse for Ukraine. And I congratulate you. E eu o parabenizo. Parabenizo você pelo seu trabalho e por torná-lo de acesso aberto. Por favor, também me envie os links da sua página no GoFundMe. E pessoal, se quiserem apoiar o professor Ivan Kachanovsky, ajudem-no a concluir seu projeto no GoFundMe, porque esses livros acadêmicos custam valores absurdos para serem publicados. Estamos falando de cerca de $10.000, ou entre 6 e 10 mil, dependendo da editora, para torná-los de acesso aberto. É ridículo, mas é com isso que temos que lidar como acadêmicos que trabalham com essas editoras. É muito importante que você torne tudo isso disponível ao público, porque esse conhecimento é necessário para entender por que e como essa guerra horrível está acontecendo. E mais uma vez, parabenizo você pelo seu trabalho, professor Kachanovsky. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Kachanovsky, thank you very much for your time today. Yeah, thank you. Obrigado. Thank you.